Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, que bom que vocês estão aqui. Eu sou o pastor Christopher, estamos aqui com a nossa leitura diária de hoje, de 365 dias, que é de dia 64. Que bom que você está junto conosco, importante, fatos acontecem, coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente tem essas lutas, desafios principalmente com a carne, com as nossas vontades, que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Nem sempre tudo que a gente vê que é bom quer dizer que seja de Deus. Então, a questão é buscar a Deus e ver a vontade dele, tá bom? E sermos obedientes ao Senhor. Para isso, nós precisamos conhecê-lo. E só se conhece através da palavra de Deus, além do relacionamento, e com isso você orando, conversando com ele, assim Deus vai fortalecendo o propósito dele na sua vida. Então venha junto comigo para a leitura de hoje, de 64. Isso. Bora. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Leitura de 64. Tem um bom trecho aqui de números. Vamos lá, vai dar certo. Quase fechando a porção dos 65 de 300. Aí depois disso nós temos já um número cheio de 600. Ok? Então, números 4, 1 a 5, 31. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: realizem um censo de membros dos clãs das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir a tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um local para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover as cortinas internas e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois cobrirão a cortina interna com couro fino e depois acima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa onde ficam expostos os pães da presença, e sobre o pano azul colocarão as tigelas e as colheres, as jarras, as vasilhas para ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e por cima dele uma coberta de couro fino, cobertura. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão de pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifício e cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios no altar: os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes sobre o pano e cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar do destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois, se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável
pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereais e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados no meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas são responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas coberturas, a cobertura externa de couro fino, a cobertura da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias dos pátios ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio e as cordas de todos os objetos relacionados a seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos estes itens. Tá gravando? Tá, acho que tá. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou a execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações dos tabernáculos, os travessões, as colunas, as bases, as colunas das divisórias dos pátios com suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita de acordo com seus clãs e famílias. A lista constituída incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750, de acordo com os seus clãs. Essa foi, portanto, o total dos membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonita de acordo com os seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630, de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total do membro dos clãs dos gersonitas, qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita, de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro e para transportá-la foi de 8.580.
Quando registraram os nomes conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram o que deveria transportar. Desse modo, o registro foi completado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra, ou fluxos corporais, ou que tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Isso se aplica tanto a homens como a mulheres, para que não contamine seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. Confessará os pecados e pagará a indenização completa pelo dano causado, com um acréscimo de 1/5 do valor. E entregaram o total à pessoa prejudicada. Mas se a pessoa prejudicada não tiver parente próximo para receber a indenização, o valor pertencerá ao Senhor e será entregue aos sacerdotes. O culpado também levará um carneiro como sacrifício para fazer expiação por ele. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem aos sacerdotes serão dele. O sacerdote ficará com todas as dádivas sagradas que receber. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido, se tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunha, a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote. Apresentará em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada. Não a misturará com azeite nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme. Isso é uma oferta de testemunha da suspeita para provar se a mulher é culpada ou não. O sacerdote a apresentará para ser julgada diante do Senhor. Numa vasilha de barro colocará um pouco de água sagrada e a misturará com pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta de ciúme como testemunho da suspeita. O sacerdote se colocará diante dela, segurando o vasilhame de água amarga que traz maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum homem teve relações sexuais com você e se você não se desviou, nem se contaminou enquanto estava debaixo da autoridade do seu marido, que você permaneça imune aos efeitos dessa água amarga que traz a maldição. Mas se você se desviou sendo infiel a seu marido e contaminou a si mesmo tendo relações sexuais com outro homem, nesse momento o sacerdote fará a mulher jurar que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ela o tornar estéril, fizer o seu útero encolher e seu abdômen inchar. Que essa água que traz a maldição entre o seu corpo e faça seu abdômen inchar e seu útero encolher. E a mulher responderá: amém, que assim seja. O sacerdote escreverá essa maldição num pedaço de couro, a raspará no modo que cai a água amarga. As raspará de modo que caiam na água amarga. E fará a mulher beber a água amarga que traz a maldição. Se a mulher for culpada, quando a água entrar em seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e moverá para o alto diante do Senhor. Depois levará a oferta até o altar. Tomará um punhado de farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar, e exigirá que a mulher beba a água. Se a mulher tiver se contaminado sendo infiel ao seu marido, a água que traz a maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará e seu útero encolherá, e ela se tornará
maldição entre seu povo. Mas se ela não tiver se contaminado e estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei ritual para lidar com a suspeita do marido se uma esposa se desviar e se contaminar quando estiver debaixo da autoridade do marido. Ou o marido tiver ciúmes e suspeitar que sua esposa foi infiel. Ele a apresentará diante do Senhor e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda a culpa desse caso, mas a esposa será punida pelo seu pecado. Marcos 12, 18 a 37. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei, segundo a qual, se um homem morrer sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família haviam 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão. E nenhum deixou filhos, por fim a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos dos céus. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, nos relatos sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: Ouçam, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo, igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu: Muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o coração e de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe perguntar mais nada. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: Por que os mestres da lei afirmam que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe seus inimigos debaixo dos seus pés. Uma vez que Davi chamou a Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Salmo 48, de 1 a 14. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em sua torre e se revela como seu protetor. Os 6 da terra uniram forças e avançaram contra a cidade.
mas quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorcem de dores como mulher de parto. Tu os destruístes como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora que vimos com os próprios olhos a cidade do Senhor dos Exércitos, é a cidade do nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em seu templo. Como teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte Sião, todas as cidades de Judá exultem por causa dos teus decretos. Percorrem as cidades de Sião, vão e contem as suas muitas torres, observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras. Pois assim é nosso Deus, Ele é o nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Provérbios 10, 26. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. E lemos aí dia 64. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho para não perder todos os próximos vídeos e também compartilhe esse vídeo para os próximos. Se você está chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo, mas eu incentivo você a iniciar a leitura desde o começo, não importa o momento que você está, mas que você feche o ciclo de 365 dias. Ok? Eu sou o pastor Christopher e nos vemos amanhã.